Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: economia, arquitetura, política, educação e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sextou. E como toda sexta-feira, nossa bancada hoje está um pouco diferente. Novamente, o doutor Djalma com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Djalma, à nossa bancada. Uma alegria estar aqui ao seu lado, ao lado do Lucas. Quero mandar um abraço e desejar muito sucesso para a professora Rosana, que está aniversariando hoje, uma grande educadora. É isso, e como o doutor Djalma falou, estamos aqui com o Lucas, o nosso arquiteto Lucas Rosolini, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Rochelle. Mais uma vez, uma honra estar aqui contribuindo com vocês e contribuindo aqui com a discussão sobre nossa cidade, sobre nosso estado. Muito obrigada. É isso. E nós vamos começar falando, de arquitetura, porque concedidos à iniciativa privada, agora os espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira poderão ser economicamente explorados pelas empresas Beach Park Hotéis e Turismo, SAIPA Ideal Entretenimentos. Ambas formam consórcio vencedor da licitação de 5,9 milhões para a gestão dos equipamentos de Fortaleza, além de ter direito ao uso comercial na área. Os negócios serão responsáveis pela administração, operação e pela manutenção de empreendimentos e de entretenimento nos espigões. O prazo do contrato é de 16 anos. Com a exploração da região, a Prefeitura de Fortaleza estima investimentos de 29,5 milhões. E aí, Lucas, a gente vê aí a questão desses espigões, tem causado aí uma polêmica, né? Pois é, essa questão é o grande dilema da possibilidade de exploração dos espaços públicos por entidades privadas. Tem um grande debate nisso também em relação, por exemplo, a parques. Vamos falar de parques. Tem visões que são preservacionistas e conservacionistas. O que isso quer dizer? Uma diz que tem que preservar a todo custo de maneira intocável e outras dizem que se pode conservar possibilitando usos. Aí vem aquele porém, tem muita gente que fala que a preservação às vezes é perigosa, porque se ninguém estiver observando e cuidando, na verdade você quase que estimula as invasões, as ocupações irregulares, o descaso, no caso das florestas, desmatamentos ilegais. Quando você tem usos como parques que permitem a utilização por pessoas, há um maior controle pelos próprios cidadãos. Por que eu estou fazendo esse paralelo com as florestas e parques? A questão dos espigões, muitas vezes, existem várias parcerias público-privadas. O que é importante é o quê? Você não limitar o acesso das pessoas, porque é um espaço público, você cria uma opção de serviço, você cria uma arrecadação para o governo, mas tem que ter aquele cuidado de, realmente, isso está trazendo ganhos para a população ou ganhos apenas para a empresa? É esse o cuidado que a gente tem que ter. Se trouxer ganhos para a população, eu honestamente sou favorável a essas negociações e parcerias em espaços públicos. A questão como é que eu posso dizer, de ter mais empregos, né? Como é que eu posso dizer? A quantidade de empregos, se realmente vale a pena, né? Empregos, a própria questão, vai melhorar a segurança ou piorar? Vai melhorar vai ser mais interessante para o turismo ou vai piorar? Um dilema muito parecido com esse é a velha história dos barracos da Praia do Futuro, que é uma coisa forte da nossa cultura. A gente tem uma relação com o mar muito intensa. Então, a gente só tem que ver se o procedimento respeitou todos os caminhos legais de licitação, se está tudo bem com o uso dessa área, que é provavelmente uma área da União, porque está dentro do mar, né? É uma área de marinha. Então, são esses diálogos e ver se o valor desse convênio, dessa licitação, foi adequado ao lucro que a empresa vai ter, né? Porque às vezes também acontece, como os acordos têm valores muito irrisórios. Sim, e o ganho desproporcional, para o município é muito pequeno. Então a gente tem que vigiar esses valores também. É isso, Djalma? Ele está, em última análise, exigindo com muita propriedade a observância de dois princípios, legalidade e impessoalidade.
esse empreendimento não pode ser destinado a favorecimento de uma pessoa física ou pessoa jurídica especificamente privilegiada. Por outro lado, respeito ao espaço público para garantir o acesso de todos. O bem é público. Aí o presidente falou também aí, na segurança. É um ponto relevantíssimo para quem tem a pretensão de atrair turistas. Infelizmente, o conceito do Ceará e do Brasil no exterior é desfavorável. Sim. Não há motivação para o cidadão se deslocar de nenhum país da Europa ou dos Estados Unidos, correndo o risco de ser assaltado. Nós temos os equipamentos que são atraentes, nós temos, Rochelle, que investir pesadamente na redução da violência, a redução da agressão às pessoas. Porque, por exemplo, mataram vários jovens lá em Caucaia. Isso já repercutiu em Paris. Estava conversando com o brasileiro que estava lá e o rapaz que era do Uruguai estava comentando que não tinha motivação de vir a Fortaleza, embora soubesse das referências muito elogiosas da cidade, mas com medo da violência. Isso é um ponto que não pode ser adiado, essa discussão, para se combater de forma eficaz esse verdadeiro câncer da sociedade A contemporânea. gente tem debatido muito em relação a essa questão da falta de segurança, do quanto que prejudica, com certeza, não só o turismo, né, mas também a nós mesmos aqui, moradores, principalmente as pessoas da periferia, né, que se sentem ali menos assistidas em relação à falta de segurança, na verdade, né, doutor Djalma? Porque, Rochelle, é o seguinte, como combater essa compulsão? O cara não pode andar na rua com o seu celular, que vão querer tomar o celular. Isso é uma patologia que tem que ser enfrentada. Todas as autoridades, todos os segmentos da sociedade têm que reconhecer que isso é uma anomalia que não pode persistir. Exato. Nós temos que enfrentar. Como fazer o combate eficaz a essa distorção? Esse é o desafio, que não pode ser adiado. Bem tem que naturalizado isso, né? Infelizmente. a gente- As pessoas já aceitam. Naquele lugar não posso ir a tal hora por causa disso. Então já se naturalizou. Isso realmente tem que ser, não pode se naturalizar uma E de situação viver com dessa. medo, de não poder usar seu celular na rua, já sabe, tem que andar com ele escondido, né? Se for um iPhone muito caro, não sai, deixa em casa. Então, tem pessoas que já têm precauções com as suas coisas, que não era para ser meu, comprei, né? Foi com suor, trabalhei, comprei e eu tenho medo de andar com o E celular as na mulheres rua. sofrem ainda mais, né, Muito Michele? mais, a mulher sim. E continuando falando de arquitetura, a gente vai falar um pouco sobre o mausoléu do Castelo Branco, porque o governador do Ceará, Eumano de Freitas, declarou que o mausoléu Castelo Branco será retirado do Palácio da Abolição, antiga sede do governo do estado. O comunicado se deu durante o evento de comemoração dos 44 anos da lei da anistia. Na ocasião, foram condecorados os nomes de 35 cearenses que lutaram pela garantia da democracia durante a ditadura militar. De acordo com nota da Defensoria Pública do Estado do Ceará, o cearense Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente do regime militar brasileiro. Ele assumiu o governo por meio do decreto AI1 em 1964. Eram os artigos inconstitucionais. Era, doutor Djalma? AI1, AI2, AI3, É ato até institucional. institucional. AI5, a número 1, que foi o primeiro, que estabeleceu a eleição indireta, e o Brasil, então, que subtraiu do povo, impediu que o povo escolhesse os seus representantes a partir de 64 até 1985, quando o Sarney foi eleito pela via indireta. Foi um apagão da nossa democracia que não deve ser repetido. Nós temos que olhar para a história, ver, observar o que foi que deu errado, por que nós chegamos nessa situação deplorável de abolir a supremacia do povo, a soberania popular, para escolhermos representantes sem o aval da população. Sim. E o governador, então, quer realmente punir aqueles que descumpriram a Constituição, quebraram a normalidade institucional. Agora, eu particularmente acho que, se é para tirar ditador, tem que tirar também o nome do Getúlio Vargas das praças ou dos logradouros, enfim. O Brasil não pode ser condescendente com ditador de direita, de esquerda, de que natureza for. É isso, Lucas. Quer falar um pouco sobre o mausoléu? Sim, eu acho que a questão da história, né? Que a gente tem que realmente... A história ela vai ser abordada a partir aquela velha frase a história escrita pelos vencedores, né? Isso acontece muito. Naquele momento, talvez fosse encarada como uma revolução. Para outros, foi encarada claramente como uma quebra, como o doutor Djalma falou, do processo institucional devido.
constitucional. E uma das questões que a gente tem que falar do Mausoléu Castelo Branco, considerando a soberania popular, tomando novamente as palavras do Dr. Djalma, isso tinha que ser discutido com a população. A população tem que entender o processo, é um processo educativo, esse processo de mudar o uso do edifício, até porque os restos mortais do presidente Castelo Branco já não estão mais lá. E eu acho que é legítimo, sim, a revisão do uso, a revisão da homenagem, e deveria aproveitar isso como uma oportunidade de conscientização da população de por que isso tem sido feito, como isso deve se tornar um aprendizado, porque a história não existe para ser esquecida. A gente tem que ser relembrado dessa história para que a gente não cometa os erros que aconteceram, para a gente poder entender o que é democracia, a importância da participação popular e continuar com a liberdade de discussão nas decisões públicas. Brilhante, Rochelle, a ponderação do Lucas. Na verdade, quando a pessoa está no poder, ela não se lembra de como ela vai ser julgada amanhã. Muitas pessoas que abusaram do poder, que imprimiram amargura para as pessoas que estavam na dependência das suas decisões, depois ficam velhas, precisam de cuidadores, e você não acredita que aquele senhor que está debilitado em determinado momento da sua senectude, quando exerceu do poder, atuou como verdadeiro tirano, oprimindo pessoas humildes e indefesas. Por isso que essa sua geração deve, como disse muito bem o Lucas, se lembrar, analisar a história, porque o algoz de hoje poderá ser a própria vítima de amanhã. É isso. Me lembrou o caso do Pinochet, acabou com essa imagem, né, de velho, frágil, mas ele, durante a ditadura chilena, foi talvez a pior ditadura, que é a mais agressiva que teve na América Latina. Ele era um velho decrépito que, para se locomover, precisava de uma cadeira de roda. Exato. Impossível para alguém visualizar naquele ser insignificante a imagem do tirano que provocou muita dor em várias famílias do seu povo. É isso. E nós vamos falar também do conselheiro para a transição ecológica do município de Paris, Dan Leste, alertou que a capital francesa vai enfrentar picos de calor de até 50 graus Celsius e terá de repensar a sua arquitetura, a sua vegetação e planeja plantar 170 mil árvores até 2026, eliminar lugares de estacionamento e transformá-los em espaços verdes até 2030 e também remover 40% do asfalto. A gente tem falado falamos em relação ao asfalto, do piso intertravado. E aí a gente vê aí algumas mudanças em Paris, né, doutor Djalma? Aí plantações é de árvores. Eu quero primeiro ouvir o Lucas aí desse tema. Exatamente, como a gente já falou, né? Já está aqui a bancada, já está mais ou menos treinada com essa questão dos intertravados do asfalto. Olha aí que interessante, está vendo em Paris. Interessante que Fortaleza não é a pioneira, mas está começando esse serviço interessante do uso dos intertravados. Em alguns bairros já. Isso é bem interessante. E aí, lembrando para os telespectadores, o intertravado é aquele piso de concreto, um bloquinho de concreto que eles vão fazendo zigue-zague, por isso se chama intertravado, um trava o outro. E ele permite permeabilidade, passa água entre ele, reduz o calor, né, porque não é preto, então ele não absorve tanta energia solar, reflete um pouco mais. É interessante isso de Paris, da vegetação. Um outro tema que a gente tem que começar a conversar é sobre os serviços ambientais que a vegetação presta. Uma árvore, ela presta um serviço, que é um serviço ambiental. Então, ela reduz nuvens de poeira, ela retém poeira, ela reduz a insolação sobre as fachadas dos edifícios, então o edifício esquenta menos durante o dia e não fica liberando aquele calor à noite. Mas no inverno, em Paris, quando as folhas caem, o sol que bate na parede que esquenta a unidade é bom. Por isso que as árvores têm esse ciclo e a gente tem que usar essa estratégia ambiental a nosso favor. Então, é muito interessante que Paris esteja fazendo isso e é bom a gente já ver que eles estão fazendo isso e a gente aprender com o erro dos outros e correr para recuperar aqui também. Agora, essa Lucas, questão de eliminar lugar de estacionamento, só essa que a gente não comentou, que a gente sempre fala também aqui, né, de transformar esses lugares em espaços verdes. O doutor Djalma sempre fala desses estacionamentos que não tem, a questão das ruas estreitas. Sim, também é outra medida, né? É investimento em transporte público, né? Sim. Pode existir estacionamento, podem existir bolsões, porque realmente a gente tem vias que você olha para uma rua, você vê uma faixa enorme de carros e você, assim, por que não existem talvez bolsões de estacionamento conectados? Existe isso em Roma, por exemplo,
várias paradas de metrô, você tem um estacionamento concentrado, né? 3, 4 andares, que o pessoal deixa o carro ali, se desloca pequenas distâncias de sua casa para o metrô e vai para o seu trabalho, talvez uma distância maior, porque a gente já está passando por isso, por exemplo, Maracanaú. Quanto é que custa você ir para Maracanaú de carro por dia? Você gasta facilmente entre 30 e 50 reais de gasolina. Quando a gente tem um metrô, você pode, com 5 reais, você chega em Maracanaú, de Fortaleza para Maracanaú e vice-versa. Então, o transporte público é a solução para redução de impacto ambiental e redução de desperdício econômico também. Isso. E, Lucas, agora você vendo a imagem dos prédios de Paris, a altura, Sim. uniforme, é impossível se assimilar essa cultura aqui na nossa civilização? Não, não é impossível. A cultura se transforma, né? A cultura vem do povo, né? A cultura tem que vir, A cultura pode ser estimulada, a gente sabe, mas ela não pode ser totalmente controlada, né? Essa questão dos edifícios, por exemplo, Barcelona, tem o plano diretor de Barcelona antigo, agora o ano eu não vou me lembrar, mas eu acho que é final de 1800 talvez. Bem, os edifícios têm até 7, 8 andares. E é a capital mais densa da Europa, é Barcelona, com esse planejamento. Tem como densificar pessoas, reduzir distância entre trabalho e moradia, de maneira que não precisa verticalizar tanto. Mas o que acontece? A verticalização que a gente já falou. A gente tem que tomar cuidado de verticalizar só num bairro, concentrar os bons serviços só nesse bairro e esquecer do resto da cidade. Então, que a gente, infelizmente, tem presenciado um pouco aqui em Fortaleza e a gente quer que isso mude. Então, falta um grande urbanista para Fortaleza? Não, eu sou contra os salvadores da pátria. Eu acho que não existe. Existem grupos, existem consciências, a questão da cultura, né? Existe a população tem que pressionar. A gente tem que tomar cuidado com delegar o poder a só uma pessoa, porque, como a gente acabou de falar, né? Se torna um ditador, né? Então, tem que ter participação, tem que ter discussão, porque o ditador, imagina um ditador bom. Se a gente fosse imaginar a República de Platão, acho que fala disso. É verdade, mas o Jaime Lerner, lá em Curitiba, ele deu uma contribuição que é valiosíssima para aquela capital lá do Paraná. Sim, não, isso é verdade. Coincidentemente, ele era arquiteto, foi prefeito, foi governador e realmente revolucionou o transporte urbano. Os parques da cidade de Curitiba é um modelo internacional muito bonito lá, né? Em relação a parques. Ele reaproveitou uma pedreira, que era uma mina, e transformou num parque. Então, a inteligência, a estratégia de utilizar espaços públicos diminui a violência porque as pessoas estão ocupando as ruas. Onde há violência é porque não há pessoas nas ruas. É uma associação muito clara. Então, a gente tem que arborizar Fortaleza para as pessoas andarem mais de dia, né? Iluminar mais Fortaleza para as pessoas caminharem à noite, fornecer espaços públicos para as pessoas estarem ali em segurança e conviverem. Mais parques, né, como o Parque do Cocó, né? Eu acredito que tem que ter, que você possa fazer uma trilha, um domingo, fazer um piquenique, levar ali a família, né? Eu acredito que tem, porque o Parque do Cocó ele é longe para muitos moradores, muitos bairros são distantes ali do Parque do Cocó. Então, para você ir até... Alguns têm que atravessar a cidade, né? O Parque do Cocó, na verdade, é enorme. O Parque do Cocó se eu não me engano, é o maior parque urbano da América Latina. Então, a gente tem ele distribuído por vários trechos da cidade. O Parque do Cocó, que a gente fala é longe, é aquele ponto que foi qualificado. A gente pode qualificar outros pontos. Houve um concurso de projeto para a requalificação do Cocó. Ganhou até o escritório de São Paulo. Então, a gente tem que aplicar. Isso está agora na mão do governo do estado. A gente tem que implementar esse parque, porque quando tiver mais gente cuidando do parque, vendo o parque, se servindo desses serviços ambientais que a gente está falando, as pessoas vão valorizar, vão proteger e não vão permitir que ninguém mais ataque o parque. E ele é grande realmente, que quando estava tendo as queimadas, quem via na BR conseguia ver as queimadas bem de perto. Então, realmente, dá para fazer aí. A questão mesmo é de ter bom uso, né? Os lugares específicos para as pessoas poderem ter acesso, não ser só aquele ponto que realmente é longe, né? E atrás de você tem, viu? O Parque do Cocó. Exato. Angélia, agora eu queria fazer uma proposição. O Lucas, ele tem o perfil ideal como urbanista, como arquiteto, para ser um futuro prefeito de Fortaleza. Olha aí, para Fortaleza seguir a pegada do Jaime Lerner de Curitiba. Porque não basta só ser um arquiteto, é preciso ter espírito público, dedicação e respeito ao dinheiro público. E na minha avaliação, Lucas, você preenche esses requisitos, por isso eu sugiro ao povo de Fortaleza, numa oportunidade futura, que você seja escolhido para conduzir o destino da nossa cidade
e reurbanizá-la. Inclusive, para mudar esse negócio, por exemplo, ali no bairro, esse bairro ali perto do fórum, embora ali só existisse mato, as ruas são estreitíssimas, mal podem passar 2 carros. Isso é, na minha cabeça, o centro é assim, mas o centro é do século passado. Exato. Mas no mundo contemporâneo, que há uma quantidade expressiva de veículos, aí você faz a rua com o mesmo tamanho de um século atrás. Exato. E a gente? Antes, agradeço o elogio, os augúrios, os desejos, mas eu acho muito difícil me tornar prefeito de Fortaleza. Mas temos bons arquitetos atuando já na Prefeitura de Fortaleza. A gente tem que encontrar essas pessoas e realmente apoiar e valorizar essas pessoas. Eu ia dar um exemplo de um ex-prefeito que não era arquiteto médico e ele conseguiu fazer um bom trabalho na questão mesmo de arquitetura e urbanismo na cidade, né, doutor Djalma? A gente teve aí um que tentou, né? Conseguiu mudar algumas coisas ali, a beira-mar, o que o senhor acha? O prefeito Juraci Magalhães e agora o Roberto Cláudio também. Esse Roberto Cláudio, ele já marcou o nome dele na história de Fortaleza. Gostem ou não dele, mas ele impulsionou a mobilidade urbana em Fortaleza. Ele é o cara que viveu nos Estados Unidos, ele tem uma visão cosmopolita e tem o seu legado atestado pelo povo do Ceará na sociedade contemporânea. Tem que reconhecer. Eu acho que a gente tem que... Uma amiga minha fala muito de a gente tem que se apegar menos a partidos e se apegar mais a pessoas e projetos. Sim. Que é o caso, eu realmente reconheço. O Roberto Cláudio, não é fácil ser prefeito de uma cidade desse tamanho. Ele implementou os corredores, né, de ônibus, ciclofaixas, melhorou, reduziu em horas o percurso de algumas pessoas, qualificou a Praia de Iracema, mas como todo gestor público vai ter os pontos de críticas, sim, dependendo de quem esteja observando, mas realmente como gestor de Fortaleza, se a gente pegar a história de Fortaleza e as transformações urbanas que a cidade tem passado, a gente nota realmente uma clara melhoria, tanto que a Praia de Iracema, a beira-mar no geral, facilmente pode ser considerada a melhor beira-mar do Nordeste atualmente. Você comparar com outras capitais, sim, todas as pessoas que eu conheço que vêm visitar Fortaleza se surpreendem, sim, com a nossa atual beira-mar, que é o novo parque da cidade, né? Eu diria até, Lucas, que é o lugar mais aprazível do planeta, com aquela ventilação incessante. Agora, mesmo que você muitos quiosques agora também, né? Tem espaços de comer, de compras, tudo, né? Viu, Rochelle, mesmo que ele não venha a ser prefeito de Fortaleza, mas de qualquer maneira, independentemente do partido, governar é você saber escolher bons assessores. Exato. Delegar, preservar, otimizar a aplicação do dinheiro público, que você vai ser reconhecido como um grande colaborador para a sociedade da qual você faz parte. Eu acho que o prefeito, na verdade, tem que ser um grande estrategista. Ele não é um mentor, como a gente falou, né, que vai idealizar tudo. Não tem como saber de tudo. Tem a pessoa das finanças, tem a pessoa do urbanismo, tem a pessoa do meio ambiente, tem a pessoa da saúde. Então, ele tem que saber se cercar de boas pessoas. Eu acho que o conhecimento que o prefeito tem que ter é saber quem é melhor do que ele e chamar essas pessoas para estarem com ele. E dar autonomia. Total. E também não colocar pessoa comprometida com desvio de dinheiro público. Exato. Se você traz para a sua administração um cara que já está reconhecidamente envolvido em desvio de dinheiro público, você passa a ser cúmplice da ilicitude que ele vai praticar. Concordo. Até a imagem dele que vai ser atrelada, né? E isso, a gente vai encerrar agora esse bloco, vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. De volta com o Da Hora desta sexta-feira. Nós vamos falar agora de uma casa no Havaí. Vamos ver as imagens agora, que parece que a casa foi photoshopada, disse o proprietário do imóvel, Tripe Melekin, em referência ao programa de edição de imagens. Mas a foto é real e foi tirada em Lahaina, cidade na ilha havaiana de Maui, que foi devastada pelos incêndios. 114 mortes foram confirmadas até o momento, né? E 850 pessoas seguiram desaparecidas neste caso. Então, quando viram as imagens aéreas da casa intacta, os donos do imóvel disseram que começaram a chorar, mas
mas que também se sentiram culpados. O casal disse não saber exatamente o que salvou sua casa do incêndio, mas revelou que fez recentemente uma reforma no imóvel de 100 anos. Eles trocaram as telhas asfálticas por outras de metal, cercaram a casa com pedras e removeram a folhagem ao redor. Mas nenhuma dessas ações foi feita pensando em proteger de incêndios. Abre aspas, é uma casa 100% de madeira, fecha aspas, afirmou Dora Auer Melekin. Do Havaí, aí a gente trouxe esse caso para falar da importância da manutenção, né? Sim. É interessante, você começou a falar, a casa tinha mais de 100 anos. Sim, tá aí ela, a casa. Quantas... A gente pensa que é mesmo photoshopada. Realmente tá mesmo, mas se ela tá nesse local e ela tinha mais de 100 anos, muito provavelmente as casas ao redor também tinham uma idade similar, né? Essa questão dos cuidados, a casa de madeira é um material altamente inflamável, mas ela pode ser protegida, existe maneira de proteger. A gente não sabe aí que tipo de... Existem tintas, por exemplo, que isolam até mesmo a eletricidade. Tintas com... Vamos simplificar e dizer que são tintas emborrachadas. Que você passa alguma superfície e ela vira um tipo de fita isolante. Nossa. Existem tintas do tipo. Então é possível que ela tenha utilizado nessa reforma tintas de proteção. Tenha, por exemplo, utilizado nessa reforma, mudado algumas partes da casa por madeiras mais resistentes, que já não estavam em situação de degradação. Essa telha metálica é interessante porque também é um material que não é inflamável. Essa área ao redor que foi limpa de folhas, criou praticamente uma barreira natural para que o fogo não entrasse, não chegasse até a casa, que ela está isolada no meio do terreno, está perto do mar. Então, tem várias situações ali. O vento pode ter soprado no outro sentido na hora que o fogo estava chegando. Então, tem várias situações que realmente favoreceram essa casa, né? Mas com certeza a manutenção teve, sim, importância nisso. E para os vizinhos ali que sofreram a devastação, qual é o destino deles? Você acha que o cara devia abandonar essa cidade e não ir mais para lá? Essa tragédia ocorreu há pouco tempo no Havaí, né, doutor Djalma? A questão desses incêndios, né? E foi bem desastroso mesmo. E a gente fica admirado, não tem como não ficar admirado. Sim. Né? Seria o caso aí de cortarem as árvores? Qual seria a solução para evitar um episódio desse? Não, na verdade, cortar as árvores não, como a gente viu, né? A gente precisa das árvores, a gente precisa plantar mais, se né? relacionar. O que precisou, faltou aí um preparo, talvez, de infraestrutura. Se sabem, com certeza não é o primeiro incêndio na região, eu acredito. Sim. Não sei dizer com segurança, mas é muito provável que não seja o primeiro incêndio. Onde é que está essa infraestrutura de proteção? Por exemplo, em lugares que têm incidências de furacões e tornados. Sim. Existem alarmes, existem estações meteorológicas que fazem a previsão da distância, sirenes públicas, existem estratégias da prefeitura ligada a todos os habitantes da cidade com mensagem de celular. Então ela avisa onde você está, vá para um local seguro e coisas do tipo. Em relação à segurança... A gente fala, os moradores já são treinados, na verdade. Eles fazem treinamentos com os moradores para quando for acontecer realmente, né? Caso aconteça de verdade, eles já sabem como agir. Né, como reagir. Existem alarmes para terremotos na Itália, na Europa, que tem terremotos, no Havaí também, eu acredito que tenha terremotos. Existem treinamentos, então tem que ter uma infraestrutura urbana preparada para isso. Por exemplo, existiam aí hidrantes, suficientes hidrantes. Existia um treinamento das pessoas para elas utilizarem os hidrantes. Porque não é só ter em casa, tem que saber utilizar, né? Absolutamente. Saber utilizar é o mais importante. Então, na verdade, que precisava de um planejamento urbano de proteção. Existiam, talvez, vias de contenção do fogo, como poderiam existir algumas avenidas com poucas árvores, porque essas avenidas serviriam como isolamento. Algumas ruas, a cada tantos quarteirões. Então, tudo isso é planejamento urbano. Tem que entender o contexto natural, porque o contexto natural, se ele quiser, ele acaba com a humanidade. Então, a gente que tem que conviver com ele, não ele conviver com a gente. É isso, do Djalma. Ele deu a informação necessária. Agora, no caso, vamos trazer aqui para o Ceará, os prédios. Você acha que a duração desses prédios mais antigos do Ceará, como é que garante ou qual é o método para você evitar eventuais desconfortos com incêndio, com desabamentos? Pronto, foi aprovado a nível municipal, que é um projeto que eu até converso com o presidente do CREA sobre isso, com associações de inspeção predial. A gente precisa estimular, exigir a urgência da inspeção predial. Por quê? A gente já tem prédio de 50 anos aqui, que não, na verdade menos, 20 anos que não teve manutenção, e já tem ferragens expostas. Uma ferragem exposta,
ameaça o desabamento do edifício, como Infiltrações, aconteceu, né? infelizmente, no edifício Andréa. Desabamento de um edifício que virou um caso nacional aqui. E era a contratação de profissionais especializados. Aquele rapaz que estava executando aquela reforma, o responsável técnico, infelizmente, parece que era um rapaz recém-formado, não tinha muito preparo, ou seja, parece que o condomínio foi no menor preço. Uma situação barato sai caro, né? exato, tão importante. Você vai mexer com a estrutura do seu bem. Cada apartamento não custa ali menos de 200, 300 mil reais. Claro, você vai economizar 200, 300 reais num bem tão importante. Então a gente tem que cobrar mais a inspeção dos edifícios, porque eles têm que se proteger. É isso. E nós vamos falar agora de um projeto, começou o projeto de mega cidade de $1 trilhão na Arábia Saudita, chamado de The Line, que quer dizer em português a linha. A construção do oásis urbano inovador faz parte da iniciativa visionária NEOM, que almeja conectar uma vida sustentável e local de trabalhos dinâmicos, mas persistem dúvidas sobre sua viabilidade ambiental e possíveis impactos sobre direitos humanos. A cidade futurista The Line simboliza a transformação econômica da Arábia Saudita por meio do Plano Visão 2030, que incorpora tanto o potencial quanto a incerteza. Vamos falar agora de forma sustentável, né, Lucas? O que é que você acha dessa cidade futurista aí na Arábia Saudita? Como a gente estava falando antes da entrevista, né, eu sou um pouco cético em relação a muitas coisas, principalmente a coisas tão revolucionárias. Bem, as revoluções, eu prefiro usar a palavra evolução do que evolução. As evoluções são muito importantes, a gente tem que ousar, a humanidade tem por natureza ousar, por isso que a gente tem evoluído como espécie, mas realmente aí está usando tanto que realmente fica difícil talvez avaliar a viabilidade financeira e ambiental. É possível que se façam simulações, é possível que esse empreendimento seja exitoso, mas realmente a gente tem que ver de onde vai captar água, qual vai ser o impacto no ambiente, qual vai ser o impacto até mental nas pessoas. As pessoas vão saber morar numa cidade nesse formato? Porque é uma coisa futurista, mas será que a gente está preparado para esse futuro de você estar rodeado pelo deserto, no meio de um edifício, isolado de tudo? Está virando quase, pode beirar uma cidade distópica. Né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, eu acho que não pode se mudar a cultura do dia para a noite. Isso não me mostra uma evolução natural da cultura, para você saber conviver com o meio. Então, acho que isso pode ter um impacto psicológico nas pessoas um pouco grande. E, Rogério, agora isso aí reflete o quê? Eles têm muito petróleo e têm muito dinheiro. E o dinheiro público não é assaltado. Porque a Venezuela tem muito dinheiro, mas não tem eficiência e todo o povo está vivendo na miséria. O mesmo petróleo que permite a Arábia Saudita fazer uma cidade revolucionária, como você até quer considerar, com uma evolução acima da sociedade contemporânea, tudo isso é porque ele tem excesso de dinheiro e o dinheiro está sobrando e ele tem que aplicar o dinheiro, como Dubai. Enfim, fica uma lição. Se você tiver petróleo, tiver um bem que possa ser explorado, se você utilizar a eficiência e zelo pelo dinheiro público, vai sobrar o dinheiro para você fazer essas inovações ou coisas mais úteis até para a sua sociedade. Dubai realmente teria... Talvez eu teria dito a mesma coisa de Dubai há 40 anos atrás, né? E hoje eu estaria me surpreendendo com o êxito de Dubai, né? Virou um entreposto comercial importantíssimo. É quase que uma nova rota da seda, né? Que existia lá da Europa para a China, na época de Marco Polo. Dubai é quase que uma dessas paradas, dessas cidades mágicas e realmente tem dado certo dentro do que se propunha, né? Tanto que ela virou um modelo para que outros emirados ali do Oriente Médio façam cidades similares, né? Então pode ser que funcione, é isso, pode ser que funcione. A gente tem aqui no Brasil o Balneário de Camboriú, que é conhecido também como Dubai, tem funcionado apesar do trânsito ser bem, um pouco caótico, mas também tem funcionado lá. Eu acredito que tem também questão de investimentos, né? O turismo lá também é bem forte. Eu particularmente, pessoalmente, não me agrada muito esse formato de cidade. Eu acho que eu gosto de uma escala mais humana, ter uma possibilidade peatonal. Dubai você não caminha muito. São grandes vias com grandes carros, né, com grande consumo de combustível. Mas é um modelo de cidade viável, mas ambientalmente vai ser cada vez mais questionável. Lucas, agora aqui, todo o segredo lá é porque sobrou dinheiro. Eles não assaltaram o erário, sobrou dinheiro.
Você tem, trazendo agora particularmente para o Ceará, você tem um caso típico do Fortaleza, que poderá ser até campeão da Sul-Americana. Qual é o segredo? Colocou bons gestores e aplicou corretamente o dinheiro dos sócios, o dinheiro do clube. Então, vale isso para o Estado, para o município, para a União. Se você entregar o comando das instituições para pessoas comprometidas com a eficiência, com a correta aplicação do dinheiro, vai aparecer o sucesso, inevitavelmente. Exato. Eficiência é a palavra, realmente, que a gente tem que buscar. Porque não basta ter muito dinheiro e não saber investir. E tem cidades com poucos recursos que sabem investir, sabem reconhecer suas potencialidades e tomar coragem e aplicar nelas. Você falou algo muito interessante, Lucas, a questão da potencialidade. A gente vê aí alguns municípios, até próprios prefeitos, não conseguem ali enxergar uma potencialidade turística ali no seu município, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, né? De enxergar as potencialidades e transformar e construir equipamentos, né, naquele local. E dar identidade, orgulhar a população. Para mim, o principal é que se uma população é orgulhosa da sua cidade, né? Se ela se sente parte da comunidade, se sente dona daquilo, porque a gente tem aquele negócio, o público, para muitas pessoas, o público é de ninguém. Na verdade, o público é de todos. Olha como isso é contraditório. Né? Muitas pessoas tratam o público como se não tivesse dono. Então, a gente tem que mudar o pertencimento. As pessoas orgulhosas de sua cidade vão querer cuidar mais, vão vigiar, vão fiscalizar, não vão aceitar invasões de talvez empresas corruptas que querem prejudicar o seu município e depois irem embora quando conseguirem algum incentivo fiscal mais palatável para eles. Então, fortalecer o pertencimento à identidade local é um dos principais caminhos para a gente ter, eu acho que, um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico, ambiental e social para o nosso estado. Agora, para isso você tem que ter, obviamente, escola de qualidade. Cultura, exato. Que passe essa ideia a partir lá da infância. Enquanto nós tivermos essa desigualdade, você ter uma escola boa, de alta performance, para pessoas que são abastadas. Total. Mas não garante a escola de qualidade para a pessoa que mora lá na periferia. Aí você não vai ter a cidade com o perfil que você deseja. Exato. Eu, coincidentemente, sou diretor de uma ONG também. Tem minha empresa, tenho o conceito, tem uma ONG também. A gente abriu há pouco tempo. E os dois principais nichos são exatamente educação, os três. Educação, cultura, como se fosse uma linha, e meio ambiente. Porque a gente acha que isso tem que caminhar junto. Porque são as duas principais coisas que a gente precisa para sobreviver. É a nossa mente, que vem da educação e da cultura, e o nosso físico, que vai vir do meio ambiente em relação com o nosso entorno. Se você não trabalhar isso a partir da infância, essa empatia. Você viu agora no jogo do São Paulo, uma moça roubou 12 celulares. Roubaram até o celular do grande artilheiro do clube. O cara não teve o escrúpulo de respeitar o atleta que é venerado por ele. Isso é o quê? Uma cultura distorcida que precisa ser revertida. Ninguém nasceu para ser ladrão. Isso é uma deformação que vem da base, a partir da falta de incentivo da família. Nesse ponto, o presidente Lula foi muito feliz quando ele se reportou a pessoa roubar um celular para tomar uma cervejinha. Quem está no poder tem que dar bom exemplo, desincentivar essas ações predatórias para que nós possamos ter uma sociedade harmônica e menos desigual. Você falou algo bem sério, que é em relação a você não nasce ladrão, como você não nasce racista. Então, tudo isso realmente é na educação, né? É na criação. É índole. Não, eu acredito que você tenha uma boa educação. A gente vê os países desenvolvidos que a educação é que faz com que não tenha aí um mau exemplo e tanta corrupção, né? Só que, por exemplo, o Hitler. Na infância do Hitler, ele morava num ambiente de alta hostilidade aos judeus. Então, desde a infância dele, ele foi incorporando essa ideia contra os judeus. Ele naturalizou, né? Exatamente. Para ele, aquilo era normal. A monstruosidade dele não foi sair do dia para a noite que ele virou aquele monstro, não. Foi a partir da infância, daquela convivência de hostilidade aos judeus, que foi produzir esse monstro que a humanidade teme e temeu por muito tempo. Como o Djalma vai saber melhor que eu, né? O Rousseau sempre falou, a pessoa nasce boa, né? A sociedade que a corrompe. Eu acredito nessa linha também. A gente precisa educação. Todo bom país é educação. Se quiser que a partir das pessoas, elas vão querer melhorar o país. Não vai vir de uma mente.
vai vir da população. A gente falou em questões de investimento e a gente sabe que tem muito investimento, né, doutor Djalma, na educação. A gente só não sabe como é que é usado. O pessoal, né? O pessoal que trabalha na área diz que falta gestão, que tem, depois de determinado tempo, o Brasil tem destinado uma quantidade de verba expressiva para a educação, inclusive do ensino fundamental. Agora, precisa de gestão, qualificar as pessoas. Qual é o critério, por exemplo, Lucas, que o prefeito vai usar para nomear uma diretora da escola? Exato. Não, ela trabalhou na minha campanha. Isso é lá critério? Aí está condenando os seus munícipes ao fracasso. Dela, né, na educação, como que ela vai contribuir, né, vai trazer mudanças, melhorias, né? A gente vai voltar já com esse assunto e entre outros, mas só após o intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com Da Hora desta sexta-feira. Nós vamos falar um pouco de política, porque o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão unânime na sessão desta terça-feira, aprovando a retirada das Forças Armadas e do Supremo Tribunal Federal da lista de entidades com autorização para fiscalizar o processo eleitoral brasileiro. Com essa modificação, ambas as instituições não estão mais habilitadas para acompanhar as fases de auditoria das urnas e sistemas eleitorais. Além dessa alteração, os ministros também incorporaram o teste de integridade com biometria na norma, que estabelece as diretrizes para os procedimentos de fiscalização do sistema eletrônico de votação. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, destacou que a participação, na verdade, se mostrou incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas. No entanto, Moraes assegurou que o auxílio e a colaboração essenciais das Forças Armadas com a Justiça Eleitoral continuam inalterados. A gente falou um pouco sobre isso, a gente voltou a falar hoje também, doutor Djalma? Olha, Rochelle, dá uma pincelada, né? Tem que fazer uma retrospectiva histórica para entender esse problema das eleições informatizadas no Brasil. As Forças Armadas, na verdade, elas foram convocadas em 1995 para colaborarem com a criação da urna eletrônica. Então, o pessoal do ITA, pessoal do Exército, pessoal da Marinha, participaram dessa comissão de alto nível, o pessoal do INPE, sob o comando do ministro Carlos Mário Veloso, que reconhece, inclusive, em obra publicada, pelo Giuseppe Dutra, que foi um diretor, um técnico lá do TSE, um secretário de informática, a colaboração das Forças Armadas. Houve um atrito, uma divergência que a sociedade precisa saber, ampliar esse debate no parlamento. As Forças Armadas foram convocadas por meio de uma resolução do TSE para participar da auditoria do processo eleitoral de 2022. Fizeram um relatório, entregaram, reclamando maior possibilidade de ter acesso ao código-fonte, reivindicação esta que consta, inclusive, de um relatório que o PSDB fez. O PSDB contratou vários especialistas, pagou R$1 milhão em 2014 para fazer um estudo sobre esse sistema eletrônico de votação. E o PSDB, os auditores do PSDB, reclamaram da falta de maior acesso e de maior possibilidade dessa auditagem do código-fonte. No ano 2000, o PT também questionou isso. Esse tema não pode ficar restrito ao Tribunal Superior Eleitoral. É um tema que o Congresso tem que se debruçar, inclusive no novo Código Eleitoral que foi aprovado pela Câmara, consta a relação das instituições que têm acesso para auditar o processo eletrônico, incluindo as Forças Armadas, e mais, permite esse novo código o acesso integral e permanente ao código-fonte, que esse problema de acesso ao código-fonte é que provocou a divergência entre os técnicos do TSE e os técnicos designados pelas Forças Armadas. Não é questão de autoritarismo, não é questão dessa ou daquela instituição. Nós temos que convocar todos os segmentos a partir de uma premissa de quem elabora o sistema,
evidentemente não pode ser o próprio auditor do sistema. Para quê? Para que nós nunca mais tenhamos na nossa República episódios deploráveis do dia 8 de janeiro de 2023, que tiveram, em última análise, como causa a não impressão do voto, que está assegurada por 4 leis votadas pelos representantes do povo, que o Supremo Tribunal Federal rejeitou por 2 vezes, dizendo que quebrava o segredo da votação. E os livros dos técnicos autorizados do TSE, nenhum deles fala em quebra de sigilo do voto com a impressão do voto eletrônico. Falam, é certo, que a impressora que foi utilizada em 1996 teria falhado, mas nenhum técnico diz que há comprometimento do sigilo do voto. Então, é um tema para que nós nunca mais tenhamos episódios deploráveis em relação a questionamento de eleição para as gerações vindouras. É preciso que o parlamento e as instituições debatam com todos os segmentos da sociedade, inclusive os técnicos das Forças Armadas, que foram fundamentais para a própria criação da urna eletrônica. É isso, a gente vai encerrar, mas a gente vai falar da ANEEL, que ela foi questionada, doutor João, pelo aumento abusivo de 44% na tarifa de energia elétrica no Amapá. E aí, protesto de todos os segmentos da sociedade local merece ou não ecoar por todo o Brasil. O que é que o senhor acha? Olha, isso aí é um absurdo, realmente. Essa instituição, essa entidade reguladora, ela foi criada para defender o consumidor. Então. Porque quando houve a privatização, as empresas privadas passaram a produzir a energia e o consumidor ficava, então, refém apenas da conveniência das empresas produtoras de energia. Aí, por isso é que foram criadas as agências reguladoras. Agora, se a agência reguladora passa para o lado para proteger a empresa, aí ela está descumprindo a própria razão da sua existência. O que se espera é que haja realmente uma ponderação aí e que o bom senso prevaleça e que o povo não seja punido tão duramente como está noticiado aí. A gente estava comentando, né, Lucas, em relação a esse aumento, porque a gente sabe da necessidade, né, da carência que tem lá no Amapá e ainda ter que lidar com isso, né? Exato. Aí realmente tem que ver a questão dos incentivos públicos, porque a gente sabe que algumas regiões são claramente mais pobres que outras e um aumento em qualquer orçamento que existe no mundo de 40% é assustador. Imagina você no mês tem um planejamento financeiro para pagar um certo valor e depois, no mês seguinte, você tem que pagar, sei lá, você paga 100, tem que pagar 150. Isso é um aumento muito grande, realmente. Eu admito que não conheço todas as especialidades relacionadas a essa definição de valor, mas pelo pouco que eu conheço, 40% é um impacto realmente abusivo. 44% é abusivo. É abusivo. Isso aí é triturar o consumidor. Se a instituição era para defender o consumidor, para que ele não ficasse exclusivamente na dependência da conveniência do concessionário ou da concessionária, exato, aí ele foi o lado contrário. Aí não tem nem razão de existir. É melhor delegar para o Ministério Público essa exato atribuição de defesa do consumidor, totalmente, ao invés de esperar que uma agência com essa finalidade possa desempenhar essa função. Exatamente. Quem recebe um salário mínimo teve aumento de 44% do ano passado para esse? Não, gente. A gente não teve. teve. A gente então, sabe aí o dia do trabalho, dia 1º de maio, exato, como é que foi que o presente do trabalhador? Se eu não me engano, 90% da população do país vive com até um salário mínimo. Eu acho que 80%, na verdade. Mas, quer dizer, então, que no Amapá talvez seja maior esse número. Então, a gente não pode vitimar, né, uma população inteira com um aumento de 40% se ela não teve esse aumento salarial nem perto disso. Porque tem que ser proporcional, né, doutor Djalma? Né, Lucas? Tem que ser proporcional. O salário do trabalhador tem que acompanhar a inflação, né? Exatamente. Aí qual é a consequência que vai existir? Vai haver uma inadimplência tão grande, exato, daqui a pouco a empresa vai fechar, porque como é que ela vai sobreviver? Que ela não vai ser. Quando você exagera, isso é uma norma básica do mercado. Quem é que é o patrão de todo empresário, Lucas? Exato, é o consumidor. Se o consumidor não... Aí você ainda tem um problema que é um produto essencial, produto indispensável. Todo mundo precisa daquele produto. Como é que
a agência não consegue tão baratear. Se fosse um produto que ninguém quiser, tudo bem, não tem mercado, o custo é muito alto e tal, mas é um produto essencial, você sabe que vai vender, que vai ter aquela receita, aí tem que abusar dessa maneira, isso realmente inadmissível. E aí a gente volta para a questão dos monopólios, né, doutor Djalma? Como o senhor falou, de soltar aquilo ali, aquela opção. E aí chega a ser até abusivo também por conta disso, por você não ter outra opção, né, doutor Djalma? Se tem o monopólio, você tem a certeza do lucro. Agora, o lucro, evidentemente, não pode ser tão abusivo de forma a inviabilizar a vida, infelicitar a vida do consumidor. O cara só tem uma vida para viver e ainda vai ter que viver com a casa no escuro porque não pode pagar a luz. Isso é inadmissível numa sociedade cuja Constituição assegura como objetivo da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Aí não existe solidariedade nenhuma. Um mínimo de dignidade, né, doutor Djalma? A gente vai para as considerações finais, o senhor quer... Quero mandar aqui um abraço para o doutor Danilo Mota, que foi um grande juiz eleitoral, um exemplo de magistrado enquanto esteve exercendo a judicatura na Justiça Eleitoral do Ceará. A gente falou no início do programa que o Lucas, ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e eles estão em eleições, né, doutor Djalma? Aí ele vai se afastar, agora ele vai ficar de licença do programa e vai cuidar das suas atividades. Aí eu ia falar era sobre a licença dele, né? E voltará brevemente para trazer grande contribuição como um jovem idealista que ainda vai servir muito o Ceará. Isso, Lucas, suas considerações finais. Obrigado ao programa, né, pelo reconhecimento mais uma vez, pelo convite. E me alegra muito poder estar aqui contribuindo com a população do nosso estado e falar sobre, né, contribuir de como melhorar, com o que tem acontecido no estado. E agradeço realmente à TV União e ao Da Hora pelo convite. E podem contar comigo, até o dia 10 realmente eu não vou poder mais vir. Mas depois disso, sim, a gente pode continuar conversando. E falando em eleição, domingo temos também eleição para Conselho Tutelar. A gente falou da importância dos conselheiros tutelares ontem, né? E aí a gente fala para você procurar no seu bairro, exato, né? Quem está representando ali o seu bairro, para você poder saber a função do Conselho Tutelar tão importante, né, doutor Djalma? Muito importante sua observação, exato, viu? Quem tem compromisso com a defesa da criança, do adolescente. Nós temos uma sociedade que está refém do crime organizado e precisa ter uma ruptura e essas pessoas podem contribuir, não para ficar refém de vereador, protegendo que seja um conselheiro que não tem essa questão política por trás, né, que tenha compromisso com o bem comum, com a coletividade, para fazer o melhor pelas crianças e pelos jovens do respectivo bairro. É isso, então domingo, doutor, convido, né, toda a comunidade, né, doutor Djalma, participe das eleições do Conselho Tutelar, né, o Lucas, tão importante a função, né? Eu aproveito e digo também, dia 1º é domingo também? Não. Isso. Dia 1º é o dia da eleição do Conselho de Enfermagem também. Então, deixa aqui um recado para os enfermeiros e enfermeiras do Estado que contribuam com o seu conselho, porque o Conselho de Enfermagem tem uma atuação importantíssima na fiscalização de hospitais, de postos de saúde, do justo trabalho, do respeito aos profissionais de enfermagem que estão aí na luta pelo piso salarial. Então, eles merecem isso. E eu quero aproveitar para fazer a minha homenagem também aos enfermeiros pela grande contribuição durante o período da Covid. Exatamente. É isso, parabéns a todos os enfermeiros. Eu vou mandar os alôs bem rápido para Mementa Dionísio Torres, João do Conjunto Esperança, Rosa Maria e Oelson de Cacho, bairro Castelão, Lúcia Brandão, bairro de Fátima, Márcio Vale, Rio Branco AC, João Lopes Aquiraz, Chico Cidade 2000, Carlão Passaré, Mercedes Icaraí, Simone de Palpina. Quero desejar, né, um ótimo final de semana e segunda-feira nós estamos aqui novamente. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até segunda.